Bem, boa noite, né? Boa noite a todos. Estamos novamente aqui para nós gravarmos mais um vídeo, né? E com certeza vai ser algo bem proveitoso para você. Como sempre digo aqui logo no início, né? Se inscreva no nosso canal, Dono da Verdade, toque lá o sininho, né? Faça a sua inscrição para você poder receber os outros vídeos que nós estamos gravando diariamente aí para vocês. Hoje nós vamos estar falando também, né? Já falamos de alguns assuntos hoje, mas hoje vamos estar falando sobre mandado de injunção. Primeiro eu preciso compreender o que é mandado, né? A diferença entre mandato e mandado, tá? O mandato é o que os políticos têm, para você entender com mais facilidade, né? Ele é político, por exemplo, o presidente da República, ele tem um mandato de 4 anos à frente do país. Então, o mandato é o tempo determinado, né, pela Constituição para que um político fique no poder. O mandado é uma ordem, né? Então, nós vamos estudar hoje sobre o mandado de injunção, né, que vem a ser o mandado de injunção. Como sempre, o caput do artigo 5º, né, sobre direitos e garantias individuais, eles se estendem em diversos incisos da Constituição. E o mandado de injunção, ele está exatamente no artigo 71. Incrível que pareça, ele está no artigo 71. E o que vem a ser o mandado de injunção, conforme a redação do inciso 71 do artigo 5º da Constituição Federal. Leitura do inciso. Conceder-se-á o mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos à liberdade constitucional e das prerrogativas inerentes à nacionalidade e à soberania e à cidadania. Então, o mandado de injunção, como a própria leitura do inciso já está dizendo, é quando, na verdade, a ausência de uma norma regulamentadora, né? A ausência de uma lei. Então, quando você não tem uma lei, né? A Constituição está mandando, por exemplo, nós vamos citar alguns exemplos aqui para vocês poderem entender. A Constituição, por exemplo, ela garante, né, o direito à aposentadoria especial. A Constituição garante o direito de greve dos servidores públicos. A Constituição garante, por exemplo, que o brasileiro nato ele não seja extraditado. São direitos e garantias individuais. Então a Constituição garante tudo isso, mas vamos supor que um desses direitos esteja sendo violado. Ou quem é que pode, como é que você pode resolver isso? Entrando com o mandado de injunção, porque como não há uma lei que regulamenta a greve do serviço público, então você entra com o mandado de injunção. Como não há ainda uma regulamentação completa da aposentadoria especial, você entra com o mandado de injunção. E quanto à extradição de brasileiros, né, não é possível extraditar lá no direito internacional, não é possível extraditar um brasileiro nato, né, um brasileiro que já esteja aqui, que seja nascido e criado nesta terra. Não é possível extraditar direitos e garantias individuais garantidas, né, e garantidos, melhor dizendo, no artigo 5º da Constituição Federal. Qual, então, o objetivo, né, estendendo mais um pouquinho, qual o objetivo, então, do mandado de injunção? O mandado de injunção, ele tem por objetivo a solução de um litígio num caso completo, de forma que terá efeito individual, né, perante a inércia exercida pelo poder público. Então, por exemplo, uma pessoa ela tem direito a uma aposentadoria especial, né, devido à sua função que exerce, mas não consegue de forma alguma esse direito de acordo, porque não existe uma norma ou uma lei que lhe garante ela se aposentar pela função que ela exerce. Então, como é que ela vai se socorrer? Ela vai se socorrer de um mandado de injunção para resolver esse litígio individual. Sempre que houver também, em segundo lugar, né, a ausência de regulamentação de uma norma regulamentadora, como está no próprio artigo inciso. As normas regulamentadoras, geralmente, elas são proferidas, né, pelo órgão onde a pessoa, provavelmente, ela trabalha, ou o CNJ, ou o Tribunal de Justiça, ou algum órgão da administração pública, né? Tem que haver uma norma regulamentadora.
na ausência dessa norma regulamentadora, aonde você exerce atividade laboral, você pode entrar também, no caso da aposentadoria especial, você pode entrar com o mandado de injunção, né? Então, exemplos nós já citamos aí, tá? Pode ser impetrado o mandado de injunção coletivo? Sim, pode ser impetrado o mandado de injunção coletivo, desde que nesse momento esteja havendo uma agressão à liberdade coletiva, por exemplo, o direito de greve. O direito de greve não é somente individual, mas ele é individual e coletivo. Na ausência da lei regulamentadora, pode sim impetrar um mandado de injunção coletiva para garantir a liberdade individual e coletiva de qualquer cidadão, né? Existe também, além do mandado de injunção, você tem a ADIM por omissão, né? A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas aí é um outro assunto e eu vou tratar em um outro momento, né? Quem são, né, os legitimados da ADIM por omissão? Está lá no artigo de número 103, né, inciso de 1 ao 10 da Constituição Federal. Quem são os legitimados? Quem são as pessoas que podem entrar com o mandado de injunção, né? São pessoas naturais ou jurídicas. Então, tanto as pessoas físicas, vamos dizer assim, naturais, quanto as pessoas jurídicas, quer dizer, as empresas, elas podem entrar com uma ação, com um mandado de injunção, desde que suas liberdades e garantias individuais e coletivas tenham sido violadas. Então, o mandado de injunção pode ser sim impetrado por pessoas naturais ou pessoas jurídicas, desde que suas prerrogativas referida no artigo 2º estejam sendo violadas. Então, o que diz o artigo 5º e o parágrafo 2º da Constituição Federal? Ele diz assim: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado, ou dos tratados internacionais em República Federativa do Brasil, seja em parte. Então, o que o legislador está afirmando aqui numa leitura objetiva e direta desse parágrafo 2º do artigo 5º? Ele está dizendo o seguinte: uma empresa, por exemplo, aqui no Brasil, ela faz um acordo, né, na compra de algum insumo, como está acontecendo agora nessa pandemia. As empresas brasileiras estão comprando insumo lá fora, e aí chega outra empresa mais rica ou outro país mais rico, oferece um dinheiro maior, por exemplo, pelos respiradores que estão aí ajudando no combate à pandemia, e aí aquela empresa que já tinha vendido o produto aqui para o Brasil, ela reincide o contrato, paga a multa do contrato e vende para outra empresa, ferindo o direito coletivo, o direito internacional sendo novamente atingido aí por uma empresa. Então, essa empresa que sofreu essa violação do seu direito, ela pode impetrar sim um mandado de injunção, lembrando, no Supremo Tribunal Federal, no STF, tá bom? Para vocês não esquecerem. Concluindo aqui para vocês, o mandado de injunção, no seu bojo e no seu resumo principal, para não sair da sua cabeça, é quando existe uma lacuna de uma lei, a lacuna de uma norma, onde na lacuna dessa lei e na lacuna dessa norma você pode impetrar esse mandado de injunção para a garantia dos seus direitos individuais e coletivos. Como sempre digo, não sou o dono da verdade, porque em cada um de nós temos um pouco de verdade. Um abraço.